Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da NET, que agora é a Claro TV, também no site tvunisantos.com.br, onde você tem a nossa programação ao vivo e a cores, e de segunda a sexta, à 1h tem aqui o nosso Cidades em Debate, que também tem as nossas redes sociais, você pode acompanhar pelo YouTube, né? Cidades em Debate é no YouTube, Cidades em Debate é também no Facebook, para você poder compartilhar, poder curtir e poder também conversar conosco, tá certo? Bom, vamos lá, vamos começar aqui a nossa programação, vamos trazer aqui as comemorações do dia de hoje, né? Vamos lá, hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro, comemora-se o Dia Nacional da Pecuária, Dia Mundial do Careca e Dia Nacional do Meteorologista. Boletim da Covid, houve redução no número de internados na rede de saúde da cidade de Santos, de 78 para 72 pessoas, uma queda de 10%. Houve aumento no número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva, nas UTIs, de 35 para 38 pessoas, uma alta de 8,5%. E nesse momento, a taxa geral de ocupação dos 392 leitos de Covid disponíveis está em 18%. Entre os 202 leitos de UTI, a ocupação é de 19%. Na rede SUS, a taxa é de 24% e na rede privada, a taxa é de 14%. E a gente sempre ressalta esse site aqui importantíssimo, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você poder entrar e poder em tempo real ter todas as informações. Bom, vamos começar aqui trazendo o nosso corpo de convidados, né? Vamos trazer aqui, já estamos a posto aqui os 4 convidados de hoje, mas vamos dar aquele boa tarde para o doutor Maurício Baltazar, primeiramente. Doutor Maurício, tudo bem? Como é que tá? Quinta-feira, aproveitou bastante, agora a semana é um pouquinho menor, né? Mas tem um pouquinho de trabalho também, né, doutor? Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Santiago. Boa tarde, nobres colegas da mesa. Boa tarde, essa linda audiência, internautas, enfim. Uma semana curta, descansado, né? Eu acho que dá para produzir bastante, apesar do pequeno número de dias da semana, e já com cheiro de final de semana a gente começa a produzir um pouco melhor, um pouco mais inspirado, digamos assim. Tá certo. Bom, conosco também o nosso vereador do Guarujá, o Aparecido Davi, um dos vereadores mais votados na última eleição da cidade do Guarujá, e tá com a gente aí para poder debater os nossos assuntos também. Como é que você tá? Tudo bem, Cido? Ô Santiago, muito boa tarde, doutor Maurício, doutor Fábio, nos acompanhando nessa bancada hoje, excelente quinta-feira, maravilhosa, estamos aqui mais uma vez, sempre que sou convidado, venho com o maior prazer, é sempre bom estar aqui com vocês aqui no Cidades em Debate, viu, Santiago? Que legal. Bom, e conosco também o nosso querido Fábio Varga, né? O doutor Fábio Varga, advogado da cidade de Santos. Ô Fábio, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Santiago. Feliz de estar mais uma vez participando do Cidades em Debate. Boa tarde ao meu amigo Maurício Baltazar, doutor Maurício Baltazar, ao Cido, vereador lá no Guarujá. Um abraço a todos e que tenhamos um ótimo programa. Tá certo. Bom, já vamos começar aqui com o primeiro assunto de hoje, né? A gente já ressalta aqui justamente um assunto onde divide muitas opiniões. É uma coisa até que a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Antes do programa, a gente faz uma resenha e realmente sobre essa pauta divide muito. Membros do governo federal e parlamentares tentam legalizar cassinos, jogo do bicho e bingos, além de definir regras mais claras para jogos eletrônicos, pôquer, sinuca e outros, quando a proibição dos jogos de azar no Brasil recém completa 80 anos. Explorar jogos de azar é considerado contravenção penal, uma infração menos grave do que um crime, né? Isso desde 1941. Por força de um decreto-lei assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, essa ação entrou. Em entrevista à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro disse que não apoia a legalização de jogos de azar. Ele diz assim, aspas, acho que vai ter mais a perder do que a ganhar no momento. Se porventura aprovar, tem o meu veto, o que é natural, e depois o Congresso pode derrubar o meu veto.
fecha aspas, foi o que afirmou o presidente Bolsonaro. Realmente é uma pauta que divide muitas opiniões. Vamos saber aqui dos nossos convidados. O doutor Maurício, como é que você vê esse negócio aí dos jogos de azar? Além de que a gente vê aí no futebol, a gente vê camisas de time, todo mundo ponto bet, isso aí nada mais é do que uma casa de apostas, né? Mas oficializa-se ou não, na sua opinião, por que sim ou por que não? Veja bem, Santiago e membros da mesa, eu acho que essa discussão ela perdeu para o tempo e para a internet. Hoje o jogo de azar já está na internet, já existe aqui no Brasil e já tem muita gente ganhando dinheiro, né, sem que nós, cidadãos e o país ganhe divisas com essa atividade. Pelo contrário, está todo mundo fora lucrando, enquanto que nós, os brasileiros, não estamos nos beneficiando dessa atividade e muito menos está gerando emprego aqui no Brasil, né? Eu tive a permissão de conhecer Las Vegas e também aqui no Sul, algumas casas de cassino, né, na Argentina, enfim, e eu vejo o número de empregos que uma atividade comercial dessa é capaz de gerar, não só em si, hotelaria, funcionários, bares e tal, mas ao entorno, né, questão de turismo, atividades como de festas, de casamento, como lá em Vegas é muito conhecido, é muito famoso, é muito fomentado. Ah, mas tem um aspecto negativo. Tem um aspecto negativo que nós, brasileiros, já estamos acostumados. A questão da droga, né? Lá em Vegas, por exemplo, fumam maconha lá como se estivesse em casa. Aqui também, né? Violência existe, tal. O problema das gangues, não. O problema das falsidades, dos falsários nesses jogos. Aqui nós já temos todo que é tipo de falsário. Ou seja, os malefícios que essa atividade pode trazer para o Brasil, a gente já tem, já conhece, já domina em termos e já sabe como combatê-la. Eu penso que o Bolsonaro, nessa fala, não foi tão feliz, não foi atualizado. Se a gente estivesse falando de 10, 20 anos atrás, tudo bem. Vai trazer circunstâncias que, principalmente as religiosas, a questão da família, é fato mesmo, tem gente que se perde lá no jogo. Mas, hoje em dia, já está tudo aí. Se esse perdido, digamos assim, se essa pessoa que não tem o equilíbrio de saber jogar pouco, ele já pode perder tudo na internet, como tem gente já fazendo. Então, nós só estamos perdendo os louros, porque o prejuízo nós já temos. E é imensamente, assim, é imensurável o número de empregos que causa, né? Arrumadeiras, faxineiras, eletrônica, marceneiro para fazer tudo aquilo, a beleza que é, por exemplo, as casas da Argentina e de Vegas. Eu imagino que seria muito proveitoso se o país tivesse de volta a legalização dos jogos e trazer mais esse fomento para a nossa economia, que precisa de ajuda, Santiago. Hein, doutor Maurício, você vendo o lado negativo da história, que a gente está acostumado com a bandidagem, com as drogas, com uma série de coisas negativas, mas será que, tendo uma aprovação dessa, não cresceria mais esse fermento? Porque é uma coisa que a gente combate, né? Geralmente a gente vê a polícia combatendo as drogas, combatendo esses excessos todos. E lá no caso, Las Vegas é conhecida já como a cidade do pecado, né? Já começa pela entrada. Mas mesmo assim, você acha que deveria ser colocada no país? Veja bem, uma Santiago, essa fama de Vegas, eu tive lá, fiquei 15 dias lá, não vi ninguém fazendo nada de errado, um policiamento ostensivo. Tem lá a questão da parte turística, que o pessoal, né, anda fantasiado, com muito pouco roupa, né? Enfim, tem a parte turística, como se fosse o nosso carnaval, lá tem também, mas eu não vi nada de ilegal. Eu vi, sim, muita gente séria trabalhando para atender bem o turista e, portanto, trabalhando, tendo alguma remuneração justa. Eu penso que isso cair como uma luva no país, uma cidade como Guarujá. Imagina, ou fomentar de novo aqui o nosso cassino, aqui na parte mais bonita que tem na cidade, e outros locais turísticos que o Brasil tem, justamente num local que precisa de emprego. E a violência a gente já tem, é só administrar. E eu penso que o jovem que está ali na favela do Guarujá, do outro lado aqui do canal, se ele arrumar um emprego com carteira assinada, num lugar que ele pode crescer de faxineiro para atendente, de atendente para gerente, enfim, a hotelaria, o turismo, tem uma gama de possibilidades
que esse jovem que vai ser ou já foi recrutado pela bandidagem pode se recuperar. É uma alternativa que nós não temos hoje. Eu penso que deveria vir e já está tarde. Você vê uma linha de objetivos aí para frente, que é hoje uma coisa que o jovem praticamente não tem, né? É um assunto muito delicado esse que a gente está comentando aqui, conversando, mas tem que ser conversado porque é uma pauta do Brasil, né? Como diz aqui a própria notícia, parlamentares, né? Ou seja, os nossos políticos tentando legalizar cassinos, jogo do bicho e bingos. Que nem a gente vê, por exemplo, Fabinho, o jogo do bicho é uma coisa que existe, tá na tradição do brasileiro e não é legalizado. O bingo já foi legalizado, tiraram, e quer dizer, muita gente fizeram até abaixo-assinado para que voltasse. Como é que você vê essa questão da volta do jogo de azar no Brasil legalizado? Eu vejo com muito bons olhos, viu, Santiago? Eu vou muito na linha do que o doutor Maurício falou, que é justamente esse aspecto de você gerar empregos, de você arrecadar mais impostos para o país, né? Então, e o que ele disse também, hoje a internet revolucionou muita coisa, inclusive nesse aspecto que nós estamos discutindo aqui. Isso já está implementado pela internet, qualquer um hoje pode fazer uma aposta de qualquer coisa, em jogo de futebol, em jogo de vôlei, em qualquer situação você pode estar apostando. Quer dizer, e como você acabou de dizer aí, o Santiago, o jogo do bicho, apesar de ele ser considerado uma contravenção penal, ele é um costume do nosso país e que a gente vê em qualquer esquina, em qualquer boteco. Lá o apontador do jogo de bicho. Que, diga-se de passagem, não faz mal para ninguém, está lá ganhando seu dinheirinho, aquela coisa toda. E o que acontece? Legalizando isso, eu até, por curiosidade, fui dar uma olhada numa pesquisa aqui, BNL Data, junto com outro órgão aqui especializado nesse tipo de situação da pesquisa dos jogos, 450 mil empregos seriam gerados só com o jogo do bicho, se fosse legalizado esses jogos de azar. Quer dizer, eu vejo com muito bons olhos, desde que regulamentado tudo direitinho, e a fiscalização. Porque o que o Maurício estava dizendo, em Las Vegas, o jogo os cassinos, aquela coisa toda, mas a fiscalização é rígida. As leis são rígidas, não existe a impunidade que tem aqui no Brasil. Então, o meu único receio seria nesse sentido, de que isso descambasse de uma forma em que a fiscalização não atua, e isso poderia, de certa forma, gerar problemas para nós, né? Mas eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que com a internet, a revolução que a internet causou no mundo todo, eu acho que esse é um caminho, como os bancos, por exemplo, o Pix, são situações que não tem volta. A agência bancária ela vai fechar. Então, contra esse tipo de situação, a internet que revolucionou, eu acho que o jogo também não vai ter como segurar. Então, nada melhor do que legalizar de uma forma bem regulamentada, com fiscalização, para que a gente possa tirar proveito disso. O meu único receio aí é que, como nos cassinos, o dinheiro é tudo a dinheiro, não tem cartão, a maioria, as apostas, tudo em dinheiro, a lavagem de dinheiro pode ser um problema aí que vai ter que ser estudado, né? Mas eu vejo, num primeiro momento, sou favorável, sim, à legalização e acho também que já está atrasado aqui no nosso país. Bom, o Cido, quer dizer, eu sei que o Cido tem, assim, uma posição mais conservadora, né? Até por ser um membro de igreja, aquela coisa toda. Ô Cido, você acha que tem algum caminho? Porque a gente nota hoje, tem o Poker Stars, tem não sei o que Stars, não sei o que Bet, e tem sites que já caem direto, né? Como o doutor Maurício estava falando, já está na internet, está mesmo, já cai direto em cassinos de Las Vegas, né? E o Brasil não arrecada nada. Quer dizer, em questão de arrecadação, estamos ficando para trás. Juntando essa informação que o Fábio traz, que só o jogo do bicho, se fosse legalizado, já traria de cara 450 mil novos empregos, com carteira assinada. Como resistir a essa pauta, o Cido? Eu vejo que o presidente Bolsonaro ele falou que vai vetar. Ele não vai aprovar, até pelo conceito de família. Imagino que seja o mesmo que o seu. Mas tem algum lado aí que possa ser melhor elaborado para que se deixe ter esse jogo legal no Brasil ou não? Santiago, eu tenho uma posição, claro, até pela minha posição que eu ocupo,
tenho a minha opinião em relação a isso, porém, muito particularmente, eu já acho que existe já a liberação de jogos no Brasil. Se você parar para analisar, a Caixa Econômica Federal, ela é um órgão do governo que tem os seus jogos, a Mega Sena, e todos esses outros, essas coisas que tem, que é jogo, é azar, jogo de azar. Então, eu acho que, para que se regulamente isso, deveria se regulamentar, sim, para fomentação de mais empregos, mais arrecadação de impostos, independente da minha posição, ser cristão, conservador, mas eu acho que isso já existe. É melhor você trazer à tona uma coisa do que deixar na clandestinidade, que já existe hoje todo mundo clandestino aí, esse monte de bingo clandestino, esse monte de coisas que não arrecadam nada, todos sabem que está ali, não dá para fazer vista grossa para isso, porque está lá, a coisa é verdadeira, está todo mundo vendo, sabe que está ali, e aí não se faz uma regulamentação da coisa, não se arrecada, não gera emprego, melhores empregos, né? Claro, porque clandestino gera também emprego, né? Mas não se divulga, não se registra a pessoa, não se contrata a pessoa das formas legais, né? Não dá direito ao cidadão que deveria de uma carteira assinada. Então, regulamenta tudo isso, eu entendo a posição do presidente, e quando ele deixa também que o Congresso vote a derrubada do veto, é porque ele também não está querendo se opor. Ele vai se opor só politicamente, ele vai falar que não, para não ser ele o sancionador da lei. Mas eu não vejo nem que ele seja contrário à legalização dos jogos. Eu não vejo isso. Ele simplesmente era uma bandeira que ele tinha, ele prefere falar assim, eu não sanciono. Eu veto e vocês derrubam o veto, está tudo certo. E vai governar dessa forma. Mas é legal que se regulamente os jogos de azar no Brasil, sim. Eu sou favorável que tenha uma região específica, de repente, para aquilo, seja nos municípios, seja no estado. Assim, não sei qualquer lugar. Eu decidi abrir aqui um bingo aqui. Não, acho que tem que entrar no Código de Postura do município. Essa atividade só cabe a esse local, para não banalizar a coisa também, né? Mas eu sou favorável, sim. É uma coisa que até em contradição, né? Incrível, porque existe o jogo do bicho, né? E também tem o jogo do bicho pela Loteria Federal, né? É o mesmo que compra as filipetas, né? Então, existe um contrassenso nisso tudo, é uma coisa muito louca. Parece que pararam de falar sobre isso e colocaram a sujeira toda para baixo do tapete. E parece que nesse momento, onde a gente vê que é um bom arrecadador, né, um bom minerador de recursos para o país, então o pessoal já põe essa pauta aberta de novo, né, para votação. O doutor Maurício, mas aí para regularizar, conforme você mesmo tinha dito no começo, né, que tem um lado ruim da história, que a gente sabe que tem, mas teríamos que saber para onde vão esses recursos também. Seria muito importante caso regularize, né, o jogo do bicho, ou o jogo de azar em geral, para onde deveriam ir esses recursos? Veja bem, Santiago, tudo depende do projeto de lei que vai vir regularizando essa situação. Na questão dos cassinos, me parece que é mais fácil, porque é uma empresa, enfim, vai ser naturalmente conduzido como se uma empresa qualquer fosse ser instalada aqui no país, né? Agora, já no jogo de bicho, onde há uma cultura, onde nós temos aí os donos das bancas, essa questão familiar e cultural que tem, principalmente lá no Rio de Janeiro. Aqui em Santos também temos aí a nossa família de donos de jogos de bicho, enfim. Essa questão tem mais uma peculiaridade, né? Como fazer? Porque tem que garantir aos consumidores o resultado final, né? Uma segurança jurídica. Os estabelecimentos também devem garantir a regularidade na contratação dos funcionários e tudo mais. Então, esse projeto tem que ser muito bem elaborado, por exemplo, como as loterias, em que parte desse dinheiro arrecadado vai para o esporte, enfim. Aí depende do que a nossa sociedade vai discutir e vai destinar essa verba. Eu penso que, seja qual for ela, para qual destino, que seja para a saúde, que seja justamente para o tratamento dos viciados em jogos ou em drogas, como boa parte desse valor, enfim,
Não sei, mas que já essa atividade já deveria estar atuando aqui no país, fomentando mais emprego, fomentando possibilidades para os jovens de hoje, eu acho que sim, viu, Santiago? E aí é a questão da sociedade discutir para qual destino essa arrecadação vai favorecer. Vamos Porque discutir, ó. na lei do bingo era Rei Pelé na época, né? Que era Rei Pelé, tinha que apoiar um atleta, apoiar uma série de esportistas, dependendo do tamanho do bingo. No começo começou a dar certo, mas depois começou a descambar, né? Caiu para o lado da clandestinidade mesmo, né? Ocultavam dados, aquela coisa toda. Então, realmente, eu acho que até pelo recurso que se tem hoje, em questão de internet, eu acho que ficaria até mais fácil aí de poder até controlar tudo isso, né? Bom, mas vamos esperar para ver o que vai dar essa pauta aí que tá dando o que falar, né? E é uma pauta que vai ser julgada aí, ela vai ser realmente votada, né? E corre o sério risco aí de ser vetada pelo presidente, como ele falou, mas ao mesmo tempo corre o risco também de voltar aí e os jogos de azar serem regulamentados. Bom, quero avisar aqui que nós estamos com o quadro Fala Cidadão. Você que está nos assistindo, você que tem alguma reclamação aí da sua rua, do seu bairro, sobre segurança, sobre qualquer questão aí que atinja diretamente a você e a toda a sua comunidade, você tem esse canal conosco aqui, hein? É só mandar por esse WhatsApp aí uma gravação em vídeo, com você explicando o que está acontecendo, e a gente solta aqui no programa. E depois a gente oficializa isso, né, perante ao órgão público, e a gente acompanha até o final da ação para ver o que vai acontecer. Então, Fala Cidadão, fazendo parte aqui do nosso Cidades em Debate, é o 99-603-1485. Esse é o nosso telefone para você já deixar gravada aí a sua mensagem com a sua denúncia. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto. Ô Cido, nesse aqui você vai ser o primeiro a falar, porque cai justamente aí para a cidade do Guarujá. Um projeto de lei que está tramitando atualmente na Câmara dos Vereadores do Guarujá está querendo dar uma força extra à exaustiva rotina dos adolescentes e jovens que estão buscando uma colocação ou então uma recolocação no mercado de trabalho ao isentá-los de pagar para poder utilizar o transporte público dentro do município. Em seu primeiro artigo, o projeto de lei 143/2021, de autoria do parlamentar Wagner dos Santos Venuto, o Vaguinho, do Partido Democratas, estipula que fique estabelecida a gratuidade no transporte público municipal para jovens entre 16 e 24 anos, desempregados ou em busca do primeiro emprego. A gratuidade, entretanto, só poderá ser concedida enquanto durar a situação de instabilidade financeira e profissional da pessoa que vier a ser beneficiada. Bom, vamos saber aqui, vamos saber primeiro com o nosso vereador aqui, o Aparecido. Ô Cido, o que você vê nessa PL aí? Você acha que vinga isso aí ou não? Ô Santiago, assim, eu respeito muito o vereador da propositura, respeito muito, é um vereador atuante, o Vaguinho, fé em Deus, mas esse projeto já nasce morto, né? Porque é um projeto inconstitucional, né? Porque nós não podemos criar projetos, a Câmara, o vereador não cria projetos que onerem custos ao poder público, né? Então, é um projeto que dá gratuidade ao Vale Transporte, porém, é gratuito só para quem recebe. Essa conta tem que ser paga por alguém. A gratuidade tem custo, né? Ela é uma gratuidade, porém tem custo para alguém. Alguém vai ter que arcar com essa passagem, com essas despesas junto à empresa que presta serviço de transporte no município. Então, eu acredito que esse projeto ele não passe, não. Acredito fielmente, né? Não pelo apresentante, porque é uma pessoa idônea, torna a falar, um vereador atuante, porém, o projeto já é inconstitucional, quando se cria despesas ao poder público. Então, a Câmara pode até aprovar, mas aí chega o governo e eles vetam, vai vir com veto, porque não tem como aprovar um projeto que gera custo ao município, entendeu, Santiago? Então, mas está aí 2 advogados na bancada junto conosco, que pode até falar melhor, mas é inconstitucional esse projeto, viu? Não, é bacana para quem vê, olha, poxa, está oferecendo gratuidade aos jovens e tal. Esse poderia até ser um projeto dessa forma. Ele poderia fazer como indicação ao governo,
uma indicação dessa mesma forma, com o mesmo teor, e o governo mandasse para casa um projeto regulamentando isso. Mas, devido a esse momento que estamos vivendo, pandemia, arrecadação diminuindo, eu não acredito que o governo vai querer criar mais despesa além das que já tem, viu? Eu acho que é pouco provável que esse projeto passe. É legal você ajudar, mas o município já tem vários outros incentivos que o município dá. Ele dá o vale transporte pro escolar, ele dá uniforme escolar, ele dá o material escolar, ele dá a merenda, ele tem o professor na sala de aula ali, a escola aberta para isso. O custo é alto, estou falando na parte da educação, não estou nem falando em outras secretarias que você também tem a gratuidade do serviço público. Então, mais uma despesa ao município, eu não acredito que isso passe, não. Ô, doutor Fábio Varga, essa questão aqui dos vereadores do Guarujá, até o Cid é um vereador do Guarujá, ele deu a posição dele agora pra gente, faz lembrar aquela dos absorventes, né? Que é uma boa ação, claro que é, todo mundo quer ajudar o próximo, ainda mais quando é uma pessoa carente, a gente sabe a dificuldade da mulher que tem, até jovens, adolescentes, meninas que deixam de ir para aula justamente por vergonha, aquela coisa toda, e esse deve ser um bullying horrível, né? Essa que é a grande verdade. A gente sabe dessa situação toda. A lei é maravilhosa, mas não apontam, como não apontaram, quem que vai pagar a conta, né? Da onde sai o recurso? Faz lembrar mais ou menos essa aqui dos jovens do Guarujá com aquela do absorvente, a questão do apontamento do recurso, porque a ideia é boa, né? A ideia é boa. Eu vejo um pouco, eu não vejo muita ligação, Santiago, entre essa situação que é chamada da pobreza menstrual, né, com essa situação do vereador Wagner, né? O que acontece? Na primeira situação, por ser uma situação de extrema necessidade, eu vejo que o governo federal deveria, de alguma forma, deixar de atender, não deixar de atender, mas uma verba destinada a determinar, por exemplo, a Forças Armadas, tirar uma verba do que é dado para poder atender essas mulheres vulneráveis, que é uma situação extremamente constrangedora para essas meninas que não têm condição de comprar um absorvente. Nesse caso aí que nós estamos comentando, o que acontece? Num primeiro momento, parece ser uma ideia boa, atender os jovens de 16 a 24 anos que estariam procurando emprego ou que estivessem desempregados. Mas é como o vereador disse, como o Cido falou aí, o que acontece? Alguém vai pagar essa conta. A gratuidade é para uns, mas alguém vai pagar essa conta. E mesmo que regulamentasse, normatizasse isso, eu vejo que seria uma medida paliativa, que não iria resolver o problema. Aliviaria pouco uma situação. Eu vejo essa situação do primeiro emprego de forma diferente. Eu acho que, na verdade, a política pública que deveria ser tratada com mais seriedade é você acolher esse jovem no mercado de trabalho. A gente sabe que existem os campos, o jovem aprendiz, que já está na CLT hoje, artigo 429, a obrigatoriedade das empresas contratarem e matricularem essas pessoas, esses jovens, nos campos, né? Mas isso é que, de fato, resolveria uma política pública forte nesse sentido e não dar passagem de ônibus. Eu acho que isso não resolveria o problema. Seria um alívio assim imediato, mas uma coisa que a longo prazo não resolveria. Então, eu acho que o que a gente precisa, quando eu digo a gente, a sociedade em geral, é prestar atenção no acolhimento desse jovem que está indo para o mercado de trabalho e uma fiscalização maior para as empresas que têm obrigação de contratar de 5% a 15%, contratar e matricular esse jovem, o Aparecido está aí que não me deixa mentir, essa obrigatoriedade das empresas, que infelizmente, por falta de fiscalização, as empresas não contratam nem esse mínimo que é 5%. Se não existe a fiscalização como deveria, o cara não veio aqui, a fiscalização não veio, não vou contratar. Quer dizer, o empresário ainda não percebeu que esse é um caminho bom para ele também. Ele pode moldar esse adolescente, esse jovem, essa jovem,
para a profissão, para a empresa dele, porque ele precisa, sem que essa pessoa tenha vícios no sentido de já ter trabalhado em outros lugares, né? Enfim, esse eu acho que seria o caminho melhor para se combater esse problema, porque desde a nossa época, o doutor Maurício, e Santiago, o Aparecido é um pouco mais novo, mas o problema sempre foi esse, o primeiro emprego. Você vai procurar o primeiro emprego, está lá no jornal. Precisa de experiência. Como é que eu vou ter experiência se é meu primeiro emprego? Então, esse problema é um problema que há muito tempo que precisa ser resolvido, a meu ver, uma política pública nesse sentido de acolher com menos burocracia esse jovem aprendiz do que uma passagem de ônibus por determinado período. Eu vejo dessa forma. Perfeito, Fabinho, perfeito. Ô Cido, como é que é aprovado, por exemplo, um projeto na Câmara? Vou falar aí pro pessoal, nós todos somos leigos aqui. Por exemplo, o vereador tem uma ideia, como foi o caso desse vereador, e ele vai lá na sessão, ele apresenta a ideia dele, e daí em diante, o que acontece? Ô, Santiago, então, quando o vereador ele cria um projeto, obviamente ele vem embasado pelo jurídico, né, dele, né? Eu tenho meu advogado que me acompanha nas sessões, que a gente monta os trabalhos juntos. Apresentado um projeto na tribuna, a tribuna é soberana, mas vai à votação dos vereadores. Você pode pedir com o requerimento de urgência especial, que é para ser votado na segunda parte. Ou, quando você apresenta um projeto, ele vai para as comissões, né? Se for meio ambiente, vai para a comissão de meio ambiente. Se for voltado ao esporte, vai para a comissão de esporte e entra em pauta na próxima sessão ou na 2 sessões após a apresentação. E aí é votado pela maioria dos vereadores. Se for maioria simples, aprova-se o projeto e vai à sanção do prefeito. Só que Ele passa pelo jurídico da Câmara também, ô Cido? Vai para as comissões de justiça, redação, né? Vai para essas coisas. É isso que eu pergunto. Que nem o Fábio, o doutor Fábio, ele levantou aqui uma leve. Você já deu a sua opinião, Cido, desde o começo falou, isso aí nasceu morto e tal, e falou por quê. Agora, para que então deixar uma ideia dessa aí para frente, se sabe que vai tomar bomba? Né? Gasta tempo, gasta recurso, quer dizer, e o pior é que passa por comissões de inteligências, né? Já para ver. E outra, aí vai na Câmara, aí um assina, aí o secretário assina, aí o presidente assina, todo mundo assina dizendo que tá ok, ninguém leu. Essa que é a verdade. Aí chega lá no final para ser executado, toma bomba. Na verdade, assim, esse projeto vai de cada um, né? Nós temos que ler os projetos, as leis, ainda mais quando é uma lei, né? Você está criando uma lei, você tem que saber bem o que você está criando, até para você poder ter argumento de defesa por que você votou favorável naquilo. E assim, cria-se projeto para fazer política. Posso ser assim, eu posso falar, mas a pessoa sabe que não vai dar resultado. Eu particularmente, eu não sou favorável, não faço um projeto que eu sei que vai morrer na praia. Eu prefiro consultar antes, entender a necessidade, porquê disso, para fazer algo que seja plausível, que realmente passou um projeto constitucional, que vai ser benéfico à população, acho legal. Mas algo que não é, aí eu já rejeitei vários projetos aqui na minha mesa. Não, esse eu não vou apresentar não, porque não vai dar certo, vai ser só para a gente encher linguiça, desculpa falar assim, mas é verdade. Aí fica chato, porque gasta tempo, como você falou, gasta tempo. Não, é bom você falar, porque a gente já imagina que seja mais ou menos isso, que nem, por exemplo, tem 3, 4 vereadores que sabem e o resto não sabe. Doutor Maurício, como é que é essa situação? Por exemplo, a ideia excelente, conforme foi falado, mas ao mesmo tempo, que nem o Fabinho falou, levantou uma hipótese que uma lei já não é respeitada, que é aquela lei de percentual que as empresas têm que contratar. Quer dizer, o vereador deveria ter ido em cima dessa lei, então, que requerer o quê? Fiscalização, né? Em vez de pegar gratuidade para a pessoa ficar andando de ônibus atrás de emprego, perdendo tempo também. Essa que é a grande verdade. Ainda mais nesse mundo online que nós estamos hoje. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Porque não é um problema da cidade do Guarujá. Todos os dias a gente tem um Momento Câmara aqui e a gente todo dia vê a mesma história.
né? Todo dia a gente vê a mesma história. Essa sugestão que você deu, absolutamente correta, mas dá trabalho, né? Nem todo vereador, seja do Guarujá ou de qualquer outro município, quer ter trabalho, né? A fonte de custeio é algo comezinho no nosso ordenamento jurídico. Nem o Bolsonaro, nem o Dória, Super Dória aí que está fazendo e desfazendo do Estado de São Paulo, nenhum dos prefeitos aqui podem criar uma lei sem a fonte, sem a respectiva fonte de custeio, tá certo? Porque o dinheiro que já tem já foi analisado e gasto, né, no orçamento anterior aprovado. Então, já tem toda a sua destinação. Então, seja para esse projeto aí do governo, seja a equiparação que você fez com a questão das meninas e tal, que é fator de evasão escolar e tudo mais, também tem essa similaridade. Aquele projeto não tem a fonte de custeio. Se não tem a fonte de custeio, como dito pelo Cido, nasceu morto, porque não pode. De onde vai tirar esse dinheiro? Né? Todos eles têm razão de existir, de fato tem. Há uma necessidade, há uma carência para as meninas, é uma situação que precisa ser verificado, sim. Se é pelo município, pelo Estado ou pela União, não interessa, mas temos que verificar isso com o olhar profissional, com o olhar do Estado, mas temos que ter a fonte de custeio. Aqui no Guarujá, essa nova lei aí, esse novo projeto também, cadê a fonte de custeio? Porque ele vai um pouquinho mais grave no meu ponto de vista. Além de não ter a fonte de custeio que o legitimaria, ele ainda também vai agredir o ato jurídico perfeito, porque essa prestadora de serviço que tem aí o contrato com a Prefeitura de Transporte Público, ela tem que receber de acordo com o contrato que ela ganhou lá atrás, se fosse por indicação ou fosse por concurso, né, de credores, de prestadores de serviços, enfim. Então, esse projeto não pode vingar mesmo, porque ele vai estar afetando uma regra comezinha, primária do nosso ordenamento jurídico. Se vai uma lei que vai criar alguma despesa, tem que ter a respectiva fonte do custeio. Não tem, já não vai. Além disso, vai agredir o ato jurídico perfeito. Como é que essa empresa de transporte público vai suportar essa despesa? Quantos jovens no Guarujá não há desempregado ou numa situação de miserabilidade depois de uma pandemia dessa? Então, me parece, com todo respeito, o Cido já afiançou a qualidade do vereador lá do Guarujá, com todo respeito, me parece que é um projeto que nasceu para fazer firula, para aparecer nos jornais e tal, e que não veio para vingar mesmo, porque está faltando. Então, ele que, se possível for administrativamente, retire o projeto, trabalhe nele para verificar uma fonte de custeio e aí, sim, faça o completo, né? Mas, no meu ponto de vista, por dois motivos jurídicos, falta de fonte de custeio e por atacar ato jurídico perfeito, no caso dos transportadores, esse projeto não deve vingar. Tá certo. Fala, Cido, quer falar alguma coisa? Assim, eu sou favorável quando você incentiva a construção civil para gerar emprego, eu sou favorável que o governo reduza impostos ou dê incentivo através de redução de taxas para as indústrias, para o comércio, para as empresas, as grandes empresas virem para a cidade, gerar emprego. Sou favorável que essa fiscalização seja ferrenha, aí, não só para a cota dos jovens, também como a do deficiente também, que é uma outra situação que nós temos que ter outra visibilidade também, mas eu acredito que só dando gratuidade a essas coisas, você não vai resolver o problema da nossa cidade. Você vai conseguir resolver o problema quando você conseguir gerar emprego. Quando a fonte maior empregadora no município não deixar de ser a prefeitura. A cidade ela pode se considerar desenvolvida quando a fonte empregadora não é o município a maior fonte empregadora. Então, se você tem aí, hoje Santos tem aí o Porto, é uma fonte de emprego, que emprega o quê? 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, o Porto? Então, é uma fonte empregadora idônea. Já no Guarujá nós não temos, acho que a maior fonte empregadora aqui é a prefeitura.
Então não tem como desenvolver. Eu sou favorável aos incentivos. Vai na construção civil, quando o cara constrói lá, ele tem um terreno, ele constrói um edifício, se ele terminar o edifício em novembro, até no dia 31 de dezembro ele tem que quitar todos os débitos de IPTU lá, porque a soma vai absurdamente. Dá incentivo para o cara lá, para ele poder não ter que pagar esse valor agora, e paga fracionado no ano seguinte, mas que incentive ele para que ele venha construir e desenvolver a nossa cidade. Aí eu sou favorável. Se tiver coisas dessa forma, pode todos juntos, aprovo, voto, porque eu vejo que é o crescimento, é o progresso. Ao microfone, Santiago. Tô tentando apertar aqui, agora acertei. É o mouse, viu, doutor? Tá patinando, acho que tá dando área já. Se houver tempo ainda, eu queria complementar aqui, Santiago. Pode falar, doutor, fica à vontade. O Fábio Vargas também, o Fabinho, tem completa razão, que o primeiro emprego tinha que vir assim da iniciativa privada. E aí me veio com saudade o sacolão da felicidade. Nossa, lá onde eu tive meu primeiro emprego como repositor de batata, todos os meus amigos da escola, Benevenuto Madureira, o Benê lá da Zona Noroeste, eram empregados lá, né? Foram abraçados por aquele empreendedor na época, e todo mundo relativamente, é claro, mas bons amigos, um grande número de pessoas teve o primeiro emprego ali e com um ferrenho complemento de educação, porque eles eram todos japoneses, né? Com a cultura, o jeito de agir, de trabalhar. 6 horas da manhã tinha que estar lá, enfim, eu guardo até hoje recordações e ensinamentos maravilhosos que eu uso na minha empresa hoje. Então o Fábio está de parabéns em lembrar desse fato, e não é difícil. Se todo empreendedor da cidade de Santos do Guarujá contratar um jovem aprendiz, nós teríamos uma sociedade bem melhor. Tá certo. Bom, vamos trazer agora ele, Maurício Araújo, e o Momento Câmara. E hoje temos um vereador aqui, hein? Será que vai tremer na base? Acho que não. O Cido não treme na base, rapaz. Vamos lá, Maurício, é com você. Santiago Pérez, tudo bem? Boa tarde. Olha lá, hein? Graças a Deus, o site da Câmara Municipal de Bertioga está funcionando. Acho que de tanto que a gente falou mal deles, eles acabaram arrumando. Vamos lá. Só que eu não trago boas notícias para os moradores de Bertioga, porque o prefeito mandou 2 projetos de lei, um implantando, olha só que é bonita a taxa, hein? Implantando a taxa de coleta, manejo e destinação final do resíduo sólido, que vai chamar TCRS, taxa de coleta do resíduo sólido, ou famosa taxa de lixo. É isso aí, Bertioga agora vai pagar taxa de lixo. E outra coisa, vai ter estacionamento rotativo, zona azul e zona verde. Tá? O prefeito também mandou um projetinho de lei implantando estacionamento rotativo lá em Bertioga. Ele vai licitar a empresa que vai controlar o estacionamento. Não são boas notícias, mas é o que aconteceu lá na Câmara Municipal. Bom, só quero fazer um adendo rapidinho. Publicaram no site da Câmara Municipal de Praia Grande o aumento lá dos vereadores para a próxima legislatura lá de 2025, né? E no final do texto está bem engraçado. Quem quiser ler lá, entrar no site da Câmara Municipal de Praia Grande, vai ler lá, né, a explicação do aumento, tudo, né? E lá no final, no último parágrafo do texto, está escrito: e também foi garantido os direitos do vereador, segundo o inciso, toda aquela papagaiada lá para dizer que tem 13º e férias, né? Que eles colocaram lá. Só que eles não escrevem que é 13º e férias, os incisos, os parágrafos da Constituição Federal e o direito lá adquirido segundo o TJ, o Tribunal de Justiça. Bom, esconderam lá embaixo do tapete a informação para a população, né? Bom, outra coisa, aproveitando a visita aí do nosso amigo vereador lá do Guarujá, queria saber dele como é que está a situação da SEV lá, da Comissão Especial de Vereadores, que está trabalhando em cima dos processos lá que o prefeito teve com relação à prisão, né, que aconteceu aí o mês passado. Então a gente quer saber lá como é que está a situação. O prefeito já foi intimado, né, e eu tenho curiosidade de saber se ele vai lá depor na Câmara Municipal
e o secretário também. Então queria que ele desse uma explicação para a gente. Tá bom? Santiago Pérez, um abraço e até a próxima! Legal, tá aí. Então o nosso Maurício Araújo já mandando a primeira pergunta para você, Cido. Vamos já direto no Cido aqui, porque já foi até falado, acho que você estava no dia também que comentamos isso, né, sobre essa SEI, essa Comissão Especial de Investigação, que está sendo criada na Câmara do Guarujá, justamente para analisar e avaliar toda aquela situação que aconteceu, né, com o prefeito Suman. Essa comissão parece que tinha um prazo e venceu ontem, se não me falha a memória, né, ontem dia 13, né, hoje dia 14, então acho que foi ontem. Como é que está o andamento disso aí, Cido? Bom, Santiago, boa pergunta, né? Até porque as pessoas precisam saber e ter esclarecimento das coisas que acontecem na casa. Bom, quando criamos a comissão, foi pelo Decreto-Lei Federal 201, no artigo 5º da Constituição. Ela tem que seguir nesse rito. Criou-se a comissão, só que para valer uma comissão, ela tem que ser publicada em Diário Oficial. O doutor Maurício pode me corrigir se eu estiver errado. Ela tem que ser publicada no Diário Oficial. A data da publicação saiu dia 24 do 9. Então, eles tiveram alguns dias, a comissão teve alguns dias para intimar o seu prefeito, para ele prestar esclarecimentos. Ele pode fazer via documento, né? Ele pode mandar um documento esclarecendo as perguntas para a comissão. Então, o que acontece? Ele foi notificado no dia 1º de outubro. Então, venceria o prazo no dia 10 foi domingo, segunda-feira, ponto facultativo, na terça-feira, feriado, e terminou ontem, na quarta-feira, né, o prazo para ele apresentar a defesa. Salvo engano, aí, essa defesa dele aí, que vem para a Câmara, ela vem escrita. E veio escrita, e parece que dá mais de 45 mil páginas, e terá que ser lida em plenário, essa denúncia, essa resposta. O que acontece agora, Santiago? Essa comissão, depois que ela lê os autos que o prefeito apresentou, a comissão vai à Câmara e traz um parecer parcial, e aí vai à Câmara dizendo se continua o processo ou se aquelas informações elas sanam por ali, dá continuidade ou não à comissão. Dando continuidade à comissão, aí eles vão chamar os acusadores, os acusados, para serem interrogados aqui na casa por esta comissão. E aí essa comissão terá o prazo aí de mais ou menos 75 dias para julgar. Esse rito inteiro, ele se finda no dia 24 de dezembro. Então, provavelmente, nós vamos ter sessão aqui na casa no dia 25 de dezembro. Vai ter que se convocar uma sessão extraordinária para votar pela cassação do prefeito, né? De acordo com o parecer da comissão, é claro, né? Que primeiro a comissão vai ter que fazer um parecer de tudo que eles apuraram. Aí sim vai ter o julgamento na casa do mérito político. Deixo bem claro que é o mérito político, porque a Câmara não julga civil nem criminal, a Câmara julga mérito político. E o artigo 5º da Constituição diz que nenhum cidadão pode ser considerado culpado antes do trânsito tramitado e julgado. Ponto. Então, a Câmara pode julgar precedências políticas, mas ele pode continuar prefeito da cidade porque ele não tem condenação. Não tem condenação para ele, para que tire ele do cargo, entendeu? Então, as pessoas entendem, tem gente que vem fazer pressão, vai fazer pressão, não, tem que sair, mas a Câmara só julga o mérito político. Quem tem que... seria o contrário, se a Justiça cassasse ele, os direitos políticos dele, Justiça Eleitoral, ou ele tivesse uma condenação acima de maior de 2 anos, ele teria que cumprir a pena dele, então ele teria que sair do cargo. Aí não tem como nem essa Câmara segurar nada, porque tem que se manter o rito da lei. Então tá aí a explicação do Cido, hein? O vereador do Guarujá conosco aqui no Cidades em Debate. Doutor Maurício, um outro assunto, Praia Grande, aumento do salário dos vereadores, foi divulgado no site da Câmara, mas não está sendo muito transparente, né, nos argumentos, lá nos dizeres,
né? Parece que estão falando que teve aumento e jogando palavras difíceis no meio da história. Isso aí não teria que ser mais transparente, ô, doutor Maurício? Porque já aconteceu, né? Já foi aprovado pelos ritos ordinários, né? A publicação ela não precisa ser na totalidade, né? Ela pode ser uma síntese. Aliás, é o que acontece de costume, porque se fosse publicar tudo na integralidade, né, os diários oficiais seriam invencíveis de ser lido em razão do volume de demanda, de circunstâncias e tudo mais. Mas a matéria foi muito bem debatida, inclusive a nível nacional, né? Depois de um julgamento lá do STF, foi reconhecido o direito de ter um reajuste nas remunerações, inclusive a 13º e férias, porque foi equiparado a funcionário, e aí é uma consequência lógica, vai acontecer com todos os municípios mais cedo ou mais tarde, dependendo da circunstância econômica e social e política, né? Se aquela Câmara estiver segura para aprovar um projeto dessa natureza e não assumir os riscos para as próximas eleições. Então, o Guarujá me parece que foi a pioneira aqui na região, Praia Grande também, enfim, vamos ver no que vai dar, mas está dentro da regularidade essa publicação. A questão do 13º e férias não precisava, no meu ponto de vista, ser colocado ali de forma expressa, porque já está no contexto e foi bem discutido, inclusive aqui no palco do processo, do programa, né? Então a população me parece que está bem informada, sim, mas se não tiver, essa informação é fácil acesso, basta entrar nos sites da Prefeitura, como da Câmara, e vai ser muito bem informada, Santiago. Bom, e falando em site, a Prefeitura de Bertioga, que a gente falou tanto aqui, que não tinha um site funcionando para a gente poder falar o que acontecia em Bertioga, agora, de tanta gente falar, parece que o site já está funcionando, né? E já aparece lá estampado um projeto de lei da implantação da taxa de coleta de lixo. Quer dizer, os munícipes vão ter que pagar a taxa do lixo, né? A famosa taxa do lixo. E agora também vão ter na cidade estacionamento regulamentado. Você acha que é merecido isso, doutor Maurício? Santiago, são necessidades, né? São demandas distintas. A Bertioga, quando está no verão, fica super lotado e a gente não tem local para parar. Enfim, nós que frequentamos lá sempre, né? Meu pai tem casa lá, enfim, adora. Eu acho que só ficou nós dois aqui, viu, Cido? Bom, Mas mas pode falar aí dessa matéria de Bertioga? Aproveitando, eu acho que assim, Bertioga é uma cidade que é nova, né? Emancipação, está em crescimento, um crescimento estrondoso, né? Você vê quanto está crescendo Bertioga. Eu acho que essas coisas têm que vir de agora. Porque você vê, o Guarujá não consegue ter uma zona azul, não tem área para isso, então eu acho que tem que começar a vir agora, até porque quando você tem empresa regulamentando isso, você faz com que eles invistam mais em sinalizações, em acessibilidades, estacionamento 45 graus e tudo, e aí acaba a cidade tendo mais espaço para o seu turista, para o seu morador local. Eu acho que é mais justo. Eu sou contrário, não, viu? Eu acho que isso tem que acontecer, tem que regulamentar. Infelizmente, no Brasil, as coisas só acontecem com lei. Se não for assim, com rigor de lei, as pessoas não são tão educadas a esse respeito, de respeitar o horário, de tirar o carro, de deixar a madrugada toda, a noite toda, o dia todo ali. Então, acho que tem que regulamentar sim, gera a receita para o município. Eu, se tivesse aqui no Guarujá, você pode ter certeza que eu também votaria favorável da mesma forma, porque eu acho que é pertinente, sim, viu, Santiago? Doutor Maurício, só para o senhor concluir o seu raciocínio, estava falando do seu pai, que também adora a região lá de Bertioga, né, em Boracéia. E, portanto, frequentamos lá muito, né? Pastel do Trevo, praias, a balsa lá, enfim. Me parece que vem muito bem a calhar essa questão da regulamentação do estacionamento, porque o turista, de modo geral, muitas vezes desavisado ou com a intenção de abusar mesmo, comete justamente isso que o Cido se referiu, né? Abusa lá do estacionamento, deixa a madrugada toda, enfim. Então, o regulamento vem bem a calhar nesse sentido, para permitir que todos possam usufruir daquelas belezas regionais, e como também fomentar o investimento, né? Como ele bem disse,
acaba investindo aí na sinalização, na acessibilidade, que é muito bem visto. No que diz respeito ao lixo, também, essa taxa vem complementar uma função aí que demanda espaço local para manejo e tratamento desse lixo. Então, me parece que está tudo dentro de um cenário razoável. É claro que depende do valor que vai ser cobrado, dentro de uma razoabilidade, e verificar se lá em Bertioga já não havia uma taxa semelhante, para verificar se não há bitributação aí nesse local. Mas está bem encaminhado. Bom, tá certo. O Fabinho estava meio desligado aí, mas eu acho que ele chegou a pegar aqui o nosso Momento Câmara. Praia Grande, o aumento do salário dos vereadores, foi divulgado no site, né? Quer dizer, não foi uma coisa tão transparente, usaram um monte de palavras difíceis lá. E Bertioga, o site está funcionando da cidade, e agora a implantação da coleta de lixo, e os munícipes também vão ter estacionamento regulamentado. E nós perguntamos aqui para o Cid, ele deu uma grande explicação muito boa, né, sobre a comissão especial de investigação sobre o prefeito do Guarujá, quanto ao impeachment ou não. Você quer falar sobre o quê, Fabinho? Eu infelizmente, eu não peguei o Momento Câmara, estava aqui com probleminha de sinal, então eu não consegui, de fato, escutar a chamada aí, Santos. Infelizmente. Então, porque no caso, a gente vê aqui um assunto que é o que mais chamou a atenção, é justamente essa taxa de lixo na cidade de Bertioga, né? E também a regulamentação agora dos estacionamentos nas ruas, coisa que não tinha antes. Isso aí é sinal do crescimento da cidade? É uma necessidade mesmo, Fabinho? 2 minutos. Eu acho que sim, viu, Santiago? Eu acho que sim, porque o lixo sempre foi um problema das nossas cidades aqui, de qualquer cidade, né? Relativamente grande, com uma população, enfim, parecida com a nossa, de 400 a 500 mil pessoas. Ou seja, quanto maior a cidade, maiores os problemas, o lixo sempre foi um problema. Então, eu acho que tem que se regulamentar, sim, e essas taxas para que a coleta possa cada vez mais ser feita de uma forma devida, né? E quanto ao estacionamento regulamentar, também, aquele regulamentado? O estacionamento regulamentado nós já temos, né, em grande parte das cidades, né? Agora, também se for regulamentar tudo, vai sobrar mais lugar para parar, né? Mas, enfim, eu acho que o estacionamento também é um grande problema das nossas cidades, né? Mas tem que regulamentar para que a coisa funcione direitinho, né? Tá certo. Bom, só dar um toque rapidamente, né? O pessoal que está nos assistindo, o endereço é na Costa 74, da Igreja Coração de Maria. As doações continuam, o pessoal continua recebendo as doações de alimentos. Você que tem aí aquele quilo de alimento, aquela cesta básica, uma roupa usada em bom estado, um calçado, material de higiene pessoal, material de limpeza também, né? O pessoal está arrecadando para montar aquelas cestas básicas para as famílias que estão necessitando justamente por causa da pandemia. E também tem esse telefone 32237381, que é lá da paroquial da igreja, né? A nossa querida amiga Bebeca, ela que comanda. Eles têm também um veículo para ir buscar a doação aí na sua casa, para você que não pode sair de casa, só entrar em contato e combinar com eles. Tá certo? A gente agradece muito, e o pessoal precisando cada vez mais aí dessa ajuda aí, e com certeza se você puder dar um quilinho de alimento já ajuda muito, passando ali no endereço, já deixa ali na paroquial, que é bem ao lado da igreja. Bom, quero agradecer aqui o nosso Aparecido Davi, o vereador Cido do Guarujá. Um abração aí, viu, Cido? Obrigado pela presença. Doutor Maurício Baltazar, nosso advogado e comentarista também. Fábio Varga, doutor Fábio Varga, advogado também aqui da cidade de Santos. Obrigado pela presença e obrigado pelo carinho, pela sua audiência, né, no nosso Cidades em Debate, que volta amanhã, à 13h, aqui na TV Unisantos. Um grande abraço, estamos com Deus, e amanhã, 13h, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.